Eu, com muita simplicidade, recebi a palavra de Deus e eu quero ministrar. E ouça como vindo de Deus essa ministração. Abram comigo a Bíblia. Só para dizer assim, eu nessa palavra do Lu, né, ele falou que nunca ouviu falar, né, acerca da água ali naquelas circunstâncias, né, naquela época, né, de Elias, né, lá no Monte Carmelo, contra os profetas de Baal. Na verdade, eu já preguei sobre esse tempo, né? E meu entendimento é um pouco diferente até, né? Porque era um tempo de grande seca, 3 anos e meio. Não havia comida, não havia água. Pouca água existia. Então, o meu entendimento é, água naqueles dias era ouro, era algo preciosíssimo. E Elias mandou, o profeta mandou o povo jogar a água, que era ouro, no altar, até encher as valas. Eu fico imaginando aquela terra seca e o povo jogando água, né, para encher as valas, né? E Deus veio e pegou aquele que era sacrifício, amado, era uma entrega muito grande naquela ocasião, naquele altar. Por isso, esse altar é um lugar de sacrifício. Então, quando você não tiver com vontade de vir, porque está cansado, com uma dor, amado, só se realmente você estiver impossibilitado. Porque se você fizer um sacrifício por amor a Deus, quando você chegar aqui, amados, o fogo de Deus descerá e lamberá esse sacrifício, recolherá esta oferta. Tenha certeza disso. Eu creio nisso pela fé, em nome de Jesus. Então, para mencionar isso. Amados, vamos abrir então em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3 é o início aqui não da história, mas da libertação. Diz assim a palavra de Deus, Êxodo capítulo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se queima. E vendo o Senhor que se virara para lá ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tire os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu pisas é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém. Louvado seja Deus, que o Espírito Santo nos direcione nessa palavra. Eu sei que Ele está conosco e Ele falará ao coração de todos aqueles que desejam. Bem, amados, aqui Moisés tem um encontro, aqui fala o anjo do Senhor, né? Mas ao mesmo tempo fala que o anjo do Senhor era Deus, né? Interessante, né? Então muitas vezes quando você lê na Bíblia o anjo do Senhor, está falando do próprio Deus, está falando muitas vezes do próprio Senhor Jesus, o anjo do Senhor, né? Então, amados, eu não quero exatamente falar acerca do chamado de Moisés,
mas eu quero falar da história do povo de Deus. Porque, amados, a nossa vida é exatamente a mesma situação que viveu o povo de Deus. E então, eu quero falar acerca desse povo, desta libertação e desta caminhada por esse povo pela fé no deserto. E eu quero dar o tema a esta mensagem de libertos para uma vida de fé. Libertos para uma vida de fé. Bom, amados, então, nosso objetivo nesse tempo que temos vivido tem sido ministrar e falar acerca de fé, para podermos fortalecer a nossa fé. É muito importante entendermos isso, sabe, nós nos envolvermos com aquela direção que Deus tem nos dado, se alimentar de palavras, de pregações, não se perder muito por aí, sabe, lógico, temos que adorar a Deus, cantar cânticos de exaltação, de adoração, mas temos que cantar cânticos que estimulem a nossa fé. Não só que use palavras, mas que nem esse cântico, confiando em nosso Deus, não seremos abalados. É uma declaração de fé, né? E nós precisamos de cânticos de declaração de fé, não de cântico de ficar pedindo, clamando muitas coisas a Deus. Não, esse é um tempo de nos enchermos de fé. Por isso que nós, dirigidos por Deus, temos falado, cremos que dirigido por Deus, é pela fé também, né? Nós temos falado de fé. Amados, e eu creio que Deus, Ele quer isso de nós, porque o homem, o ser humano, ele tem uma tendência muito grande de corromper aquilo que é perfeito, sabe, até aquilo que é de Deus. O ser humano tem essa capacidade de corromper, isso por causa da natureza corrompida e pecaminosa que ainda insiste dentro de nós, queridos. E quando a gente olha a nossa volta, a gente percebe, e muitas vezes se não tomarmos cuidado até nós, até a fé em Deus, ela é corrompida de uma maneira muito fácil, amados, sabe, mesmo nós que amamos a Deus, sabe, temos essa tendência de querer adaptar a palavra de Deus, de querer achar uma desculpa bíblica, amados, veja, a fé, de certa maneira, nos nossos dias, ela tem sido secularizada, ou seja, ela tem se tornado algo muito comum, sabe, muito natural, né? Então, a fé tem sido secularizada, e eu creio que Jesus já nos alertou acerca disso. Por isso, Jesus, quando aqui no nosso meio, ele mencionou ali em Mateus 6,33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas para vocês. Sabe, amados, nós buscamos, escute isso, amado, a realidade pura e simples, nós buscamos muito mais as coisas desse mundo do que Deus, do que as coisas de Deus. Nós buscamos as coisas desse mundo e queremos colocar Deus nelas. Essa é a realidade, amado. Por isso, a nossa fé muitas vezes é corrompida e a fé tem sido secularizada. Amados, Tiago, já há tanto tempo atrás, né, discípulo e irmão na carne de Jesus Cristo, ele já disse, amados, que, sabe, o que Deus falou com ele, pedis e pedis mal, né, está ali em Tiago 4,3, se não me engano, pedis e pedis e não receber, porque pedis mal, para gastardes nos vossos prazeres e deleites. Então, nós, queridos, não entendemos direito essa coisa de oração e de fé, porque nós, sabe, se não nos cuidarmos, amado,
Tudo que nós pedimos é só para o nosso bem-estar, não é para o nosso relacionamento com Deus, não é para atingir os propósitos de Deus, mas é só para nós. Eu creio em tudo isso, nós pregamos, como pregou o Lu, palavras de fé, sabe, amados, fé para conquistar, mas cuidado para não perder o foco, amados. Sabe, eu já lidei com tantas situações, eu mesmo praticando, mas muitas pessoas falando, às vezes coisas engraçadas, outras coisas não. Sabe, uma vez, eu sempre cito de uma irmã, logo que eu estava aqui, a igreja crescendo e ajudando uma família, uma irmã, e a irmã falou: ora pela minha filha, pastor, ora. A minha filha precisa de ser convertida. Ela é terrível. Ela sai toda noite. Ela é rebelde. Ela está perdida. Ela é terrível. Ora por ela. Eu falei: tá bom, eu estarei olhando para a sua filha. E graças a Deus ela se converteu mais para frente. Eu estarei olhando, orando e tentando ajudar a sua filha. E falei: mas eu também oro pelo seu filho e ele. Ela falou assim: não, meu filho não precisa. Meu filho é muito bonzinho, trabalhador, honesto. Eu falei: então ele pode ir para o inferno? Você quer que a sua filha se converte porque ela te dá trabalho. O seu filho não precisa, porque ele é bonzinho. Gente, aquilo ali abriu o meu olho. Como a nossa fé é corrompida, como nós somos egoístas. Sabe, uma vez uma irmã falou: ora pelo meu marido, pastor, ele bebe muito, ele é alcoólatra, ele é terrível. Eu falei: vou orar para o seu marido, para Deus se manifestar, para ele se converter. Ela falou: tudo bem se ele se converter, mas se ele deixar de beber já está bom. O que é esta fé, amados? É uma fé confortável, secularizada, para o nosso benefício, uma fé corrompida. Isso não é fé, amados. Isso é orar para benefício próprio. Então, amados, eu não posso me deter muito nesses detalhes, que isso aqui eu só ia passar direto. Nossa fé, amados, sabe, a fé cristã, a fé na Bíblia, é a fé, amados, que começou em Abraão. Abraão, por isso que ele é chamado de o pai da fé. A história de Abraão começa com o chamado dele em Gênesis 12, e ali, amados, começou, Deus escolheu alguém melhorzinho aqui na terra, não alguém cheio de fé em Jeová, não, ninguém conhecia Deus, mas alguém melhorzinho, que acreditava, que tinha uma tendência a crer, não era tão incrédulo. Então escolheu um melhorzinho, que era Abraão. E ele então chamou Abraão, e de Abraão, amados, quando Abraão obedeceu o chamado de Deus, Abraão, ele fez promessas. Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, amados, aqueles que iriam ser descendentes de Abraão, fisicamente, mas também aqueles que seriam descendentes de Abraão pela fé. Ou seja, nós somos descendentes de Abraão pela fé. Então, pela fé, se nós tivermos fé, se as pessoas crerem, né, no mesmo Deus que creu Abraão, e buscarem ter fé no Filho de Deus em Cristo Jesus, amado, esses terão as famílias abençoadas. Então, lá pela fé de Abraão, então é muito bom entender. E aí então Deus começou o seu povo, a nação que hoje é a nação israelita, né? Esse povo começou quando no chamado com Abraão. Na realidade, da promessa de Deus, Abraão teve somente um filho, que foi Isaque, né? Isaque era o filho da fé, o filho da promessa, do qual Deus, ele faria o seu povo, a sua descendência. E de Isaque nasceu alguns filhos, mas principalmente nasceu Jacó e Esaú, né? Mas principalmente Jacó foi o que creu
creu dos 2 filhos, e ele herdou esta linhagem. Então, o neto de Abraão. Agora, depois que essa família foi crescendo, e em Abraão se cumpriu mais, porque Abraão teve muitos filhos, né? Só de homens ele teve os 12 filhos, e de Abraão, amados, então começou a crescer esse povo, que é o povo de Deus. Só que quando esse povo estava em cerca de 70 pessoas, 72 pessoas, amados, eles, por circunstâncias e permissão de Deus, para nós entendermos hoje a nossa história, Deus permitiu que eles fossem para o Egito, uma terra estranha, que não era a terra que Deus já havia prometido para Abraão. Permitiu que eles fossem para lá. E lá no Egito, nessa terra estranha, o povo de Deus, ele começou a ser forjado na escravidão. Eles acabaram se tornando, eles não chegaram como escravos, mas eles se tornaram escravos. E aquelas 72 pessoas se multiplicaram grandemente, cresceu muito, e amados, e permaneceu ali naquela terra, e como escravos, por aproximadamente um pouquinho mais também de 400 anos. Queridos, porém, esse povo escravo, eles foram perdendo alguns princípios, mas, amados, eles permaneceram crendo em Deus, crendo, e ali como escravo, sofrendo, de repente, eles clamam a Deus. Está escrito aqui que eles clamaram, eles clamam, eles oram, eles pedem: Senhor, livra-nos dessa tortura, dessa escravidão. E Deus então chama Moisés, que é o que nós vemos aqui, para poder, amados, libertar, ser usado para libertar este povo. Agora, amados, Moisés, ele precisava de muita fé em Deus. Por isso que Deus deu uma experiência para ele. Deu uma experiência sobrenatural de se manifestar, aquele matinho lá que chama de sarça, pegando fogo e não se consumia, e nem queimava Moisés, porque também Moisés pisou naquele mato queimando e não acontecia nada. Aquilo era sobrenatural, a voz de Deus, a manifestação da glória de Deus. Amados, Moisés precisava de muita fé. Sabe por quê? Porque ele, pela fé, ele tinha que convencer o povo de Deus a crer na palavra dele. O povo não acreditava nele. Então ele precisava de um poder, de uma revelação de Deus. E ele precisava também convencer Faraó a libertar aquele povo, amado. Então ele tinha que convencer homens que muitas vezes eram manipulados pelo próprio inferno, pelo próprio diabo, como era o caso de Faraó. Eu quero dizer para vocês, amado, falar de Jesus para os outros, até para a igreja já é difícil. As pessoas gostam de ouvir e se emocionar, mas de crer, a ponto de se relacionar com Deus e praticar a palavra, são poucos. É preciso um poder sobrenatural. Nossa igreja, ela tem a visão de espalhar o evangelho. Amados, não é de qualquer maneira. Convencer pessoas é difícil. De crer no Deus que falou e que fala conosco. Nós precisamos de uma fé especial, de um poder, de uma unção especial. As nossas células, amados, não pode ser algo automático, no piloto automático. Tem que ser fruto de uma vida que ama a Deus, que se entrega a Deus, que se dedica a Deus. Saiba disso. A missão, mas Moisés foi um dos maiores líderes que aconteceu. Queridos, a minha missão, a sua missão não é diferente. Não é. A missão de quem falou de Jesus para nós não é diferente, amados, da nossa. Não é. Queridos, você precisa do poder de Deus. E se tu creres, tu terás esse poder. Você verá a glória de Deus na sua vida. Não leve na brincadeira, no piloto automático. Porque fazer a obra de Deus, amados, é renúncia. É algo que nós precisamos de um relacionamento de Deus. Muita gente diz que crê em Deus, querido. E nós muitas vezes fazemos parte dessa muita gente. Mas está muito aquém daquilo que Deus tem para eles e muitas vezes para nós. Então, eu creio
nesse trabalho. Então Moisés chega e fala para Faraó: amado, Moisés não conhecia o poder total de Deus, ele tinha tido uma experiência. Tanto que ele leva um susto, amado, quando ele vai diante de Faraó, e ele fala para Faraó, fala: quem te mandou aqui é o eu sou, mandou eu aqui. Você é louco? Deus mandou falar comigo, tá bom. Faraó deu risada e já ia mandar prender Moisés. Aí ele fica apavorado e fala: Deus, o que eu faço agora? E Moisés, ele usava uma vara na mão, um cajado, né? Era normal, né, dos pastores. Moisés era pastor de rebanho, de ovelha, né, normal, bicho. Agora ia ser pastor de gente, era mais fácil ser pastor dos bichinhos, né? Mas Deus fala: joga essa vara no chão que você vai ver. Moisés joga aquela vara no chão, e a vara, pelo jeito, ela vira uma cobra, né? Fica com o rabo virado para Moisés e com a cara virada para Faraó, né? Certamente, né? A hora que Moisés joga, que ela vira uma cobra, a palavra de Deus diz que Moisés leva um susto muito grande, né? Moisés, amado, não fala Faraó, né? Fala, Moisés levou um susto, ele não acreditava nesse poder assim. E aí Deus ainda fala: agora pega no rabo, pega a cobra pelo rabo. Amado, Moisés já tinha levado um susto terrível, agora tinha que pegar a cobra pelo rabo. Mas Deus falou, ele já estava de qualquer jeito, se ele não fizesse, ele morria. Acho que ele nunca orou tanto na vida dele. Oh, Deus, tem misericórdia. A hora que ele toca no rabo daquela cobra, tum, a cobra vira uma vara de novo. Aí ele sente fé, põe aqui. Está vendo? É Deus, está vendo? Amado, muitas vezes acontece com a gente isso, essa ousadia. Então, sabe, amado, é enfrentar os medos que vêm sobre nós. Sabe, mas Deus falou assim: pesca, agora enfia a sua mão aí no seu peito, por entre sua túnica. E ele enfia a mão, agora tira e olha. Aí ele olha, a mão dele está leprosa. Falou: me lasquei. Será que a cobra me picou? Aí Deus manda ele pôr de novo. Ai, Deus, a cobra vai cair. A hora que ele põe, tira. A hora que ele tira, olha, a mão dele estava boa. Agora o cara está cheio de fé. Então, entenda, amados. Sabe, Moisés não conhecia o poder de Deus, mas ele foi conhecendo. Amados, a realidade é que Faraó, eu não quero me deter muito, mas já estou longe da minha mensagem, está lá na frente minha mensagem. Mas Faraó, amado, depois de pagar um preço alto por causa da dureza do coração dele, ele acaba se rendendo, né? Depois ele vem as 10 pragas, e depois da morte dos primogênitos, que morre o filho mais velho até de Faraó, e de toda a família de Faraó morre o filho mais velho, eles perdem, então aí Faraó, ele decide liberar o povo, e o povo, vendo tudo isso também, decide crer, acreditar que o Deus de Moisés era o Deus deles e queria libertá-los. Então, amado, na realidade, assim o povo crê, sabe? E aí o povo acaba saindo, né? Porque Moisés recebe uma promessa e passa para o povo. Então, Moisés, a promessa que nós lemos aí é que vocês vão chegar. Deus vai dar uma terra prazerosa, uma terra que mana leite e mel, uma terra deleitosa. Leite e mel, fala de prazer que eles tinham na época, amado. Então fala de uma terra prazerosa e uma terra com toda a provisão que eles precisavam, amado. Sabe, eu quero dizer para vocês, queridos, assim, esse povo, ele creu naquela palavra que vinha de Deus. E, amados, mas eu diria que foi uma fé muito circunstancial. Eu digo que eles creram. Sabe por quê? Essa é uma fé inicial
a fé circunstancial, uma fé inicial. Eles creram por uma necessidade, querido, de se livrarem de um grande problema. Eles creram por esta necessidade, por uma grande necessidade. Eles creram, quero ser livre. Então, eles saem da escravidão crendo na libertação dele. Porém, queridos, a gente lendo a palavra de Deus, que eles acreditam nisso, eles saem, eles vão em direção à terra que mana leite e mel. Amados, é muito parecida com a nossa história. Muitos chegam a Jesus, se entregam, começam a ouvir de Jesus. Amados, mas a fé inicial, eu creio que realmente ela precisa ser desenvolvida, como diz a palavra de Deus, ali em Filipenses 2, né? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, né? Obedecendo. Então, precisa de desenvolver esta fé, esta salvação que nós ganhamos. Então é muito parecido com a nossa história, amado. Saímos, às vezes, por uma necessidade e vimos, de certa maneira, a provisão. Mas, queridos, assim como também acontece conosco, quando nós somos salvos, assim foi com esse povo, amado. Sabe, eles saíram crendo, mas aí começaram a vir os obstáculos, as lutas, os perigos que havia pelo meio do caminho, e muitos não entenderam estas lutas, esses obstáculos que tinham no meio do caminho, amado, sabe? Mas foi muito difícil para Moisés, querido, sabe? Aquele povo, ele viu todas aquelas 10 pragas, viram os sinais de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido. Muitas pessoas, como aquele povo de Deus, aqueles judeus, aqueles israelitas, saem pela fé, mas por causa do que viu, por causa dos sinais. Mas deixa eu dizer uma coisa, amado. Sinais, milagres, não sustentam uma fé. Animam a gente, mas não sustentam uma fé. O que sustenta uma fé, amado, é um relacionamento com Deus. E aquele povo, então, amados, eles começaram a murmurar. Você quer ter uma fé sustentada? Ame a Deus, adore a Deus, porque isso sustenta a nossa fé. É bom de vez em quando ver sinais, e Deus não tem problema nenhum, amado. E Deus quer usar as nossas vidas, a minha vida, a sua vida, nesses dias difíceis, para fazerem sinais. Não, o que aconteceu com a Andiara, o testemunho que ela contou com o Giovanni aqui ontem, foi um sinal de Deus, amado, um milagre. Quer dizer, a criança estava morta, estava já decretada, aborto, não tem jeito, sabe? Mas houve vida, queridos. Por quê? Porque houve uma direção profética, houve uma palavra de fé, houve atitudes de fé, né? Souberam, né? A Andiara e o Giovanni, com muito medo, conseguiram segurar no rabo da cobra, e o milagre realmente aconteceu. Então, sabe, amados, nós precisamos entender, o milagre acontece, é sinal de Deus, mas não sustenta uma fé. O que sustenta uma fé amados, o nosso relacionamento com Deus. E isso, amados, é pela fé. E é isso que Deus quer que nós tenhamos. Veja, queridos, muitos não entendem as lutas. Amado, agora, eles não eram mais escravos, mas eles tinham lutas. Só que eles tinham uma diferença nessas lutas. Deus estava com eles no meio daquela caminhada e no meio daquela luta. Eles tinham liberdade para cultuar e buscar a Deus. E eu quero dizer para vocês, amados, as nossas lutas é a mesma coisa, amados. Qual a diferença de antes para agora? Antes nós encarávamos com as nossas forças. Agora Deus está conosco. E o mais importante, nós não somos mais escravos do pecado. Pecado é o Egito, querido. E nós não somos mais escravos do pecado. Agora, eu quero dizer, queridos, nós temos uma promessa de Deus. E nós estamos caminhando rumo a essa promessa, a essa terra prometida.
Entendam isso, amado. Tem uma terra prometida, uma terra deleitosa, amado. E eu quero dizer, querido, essa terra não chegou ainda. É lá na frente, amado. É lá na frente. Não volte para trás, porque a terra prometida é lá na frente. Se você voltar, você vai perder sua salvação. Queridos, nós caminhamos rumo à terra prometida. Sabe, amado, esse mundo que nós vivemos, queridos, entendam isso. Ele é o deserto, e deserto para aqueles que creem em Deus, assim como para esse povo que saiu do Egito, é um lugar de treinamento, queridos, aonde o povo de Deus aprende a depender de Deus, isso é, a viver pela fé. Quem não aprende a viver da fé, ou pela fé, amado, nunca sairá do deserto. E por isso, queridos, que o povo, apesar de ter visto sinais, prodígios, aquele povo que saiu, a grande maioria, quase todos, morreram no deserto. Morreram, os homens, os adultos morreram. Entendamos isso, amado. Sabe, nós estamos no deserto e temos uma caminhada. Amados, esse povo, eles não entendiam. Sabe, amados, nessa caminhada, nós não temos churrascos todos os dias. Lá no Egito, eles eram escravos, eles tinham churrasco todo dia. Lá no Egito, eles tinham um tempero que eles amavam. Eu diria que pode ser aqui para nós um tempero apimentado da vida. A safadeza, a prostituição, nudes, sexo fora do casamento, pornografia. É um tempero que eles tinham saudade, um tempero apimentado. Não, amados, nós não temos isso. Eles não tinham, mas eles não eram mais escravos. Nós não temos churrasco todo dia, amado, mas nós não somos escravos. Nós somos livres para Deus e para a glória de Deus. Livres da escravidão do pecado. Sabe, amados, lembre-se, você está no deserto, lugar de treinamento, lugar de aprender a depender de Deus. E quanto mais rápido você aprender, mais feliz você será nessa terra, nessa vida, neste mundo, neste deserto. Porque Deus é contigo. Agora, sabe, muitos confundem, amado. Eu preguei outro dia, e há pouco tempo atrás, aí eu falei, nós temos oásis, entendam isso, mas não é a terra prometida ainda, amado. Temos oásis, onde nós comemos o melhor dessa terra. E se tu creres, tu comerás o melhor dessa terra. Mas nunca faltarão as lutas, amado. Por mais prazer que você tenha, nesse mundo pessoas morrem. Velho morre. Chega uma hora, não dá para viver mais. Tem uma lei divina, um limite. Perdemos pessoas. Não tem jeito. Então, amados, não é a terra prometida. Entendam? Então, nós temos os oásis, sabe? Mas o nosso deleite não são nos oásis. O nosso deleite é no Senhor. Sabe, amados? Por mais que você desfrute do melhor dessa terra, por mais que você tenha muitos prazeres, que você viaje pelo mundo, por mais, queridos, que você desfrute do seu título do clube de campo, por mais que você desfrute da sua casa na praia, isso são oásis. As lutas estão aí para serem enfrentadas. Nossa casa, amado, na maioria das vezes, para a maioria das pessoas, é um oásis. Pelo menos é para ser. Nós temos que sair da cara no deserto, caminhar. Mas muitos não entendem que não estão ainda na terra prometida e não aprenderam
a viver pela fé. Sabe, amados, deleita-te no Senhor. Nós precisamos urgentemente aprender isso. Eu, cada dia mais, eu estou engatinhando. Estou engatinhando. Às vezes eu pareço meio louco. Eu fico lá conversando com o Espírito Santo. Eu olho de lado para ele e falo, obrigado, Espírito Santo. O Senhor é tão bom. Já até vejo a marquinha dele ali no sofá onde eu olho. Pela fé. Sabe, amados? Mas então entenda, nós aqui nesse mundo, nós temos uma caminhada até a terra prometida. E os inimigos vão tentar impedir a nossa caminhada. Amados, muitos, por não entenderem essa jornada de treinamento nessa vida, não aprendem a viver pela fé. E por causa disso, amados, não encontram ou perdem o prazer em Deus. Por não entender o treinamento, alguns nunca encontraram o prazer em Deus. Outros já encontraram, mas perderam. Perdeu a graça, a vida de cristão perdeu. Estou tão desanimado, tanta luta. Amado, eu olho para a vida do apóstolo Paulo. Brincadeira. Quer conhecer luta? Olha para ele. Mas eu vejo um homem alegre. Às vezes pintam Paulo carrancudo, mas eu não vejo Paulo carrancudo. Eu vejo Paulo um homem agradável. Um homem que ajuntava a multidão para ouvi-lo todos os dias. Era um homem agradável, assim como era Jesus, assim como é o nosso Deus. Sabe, amado? E muitos por perder ou por nunca ter esse prazer, acabam voltando para o Egito. Eu quero comer churrasco todo dia. Que se lasca o inferno. Tem gente até que faz piadinha, né? O inferno é legal. O inferno é bom. Eu vou para o inferno. Então, muitos fazem isso, amado. Sabe, não entende que o prazer é no Senhor. E acabam, então, amado, voltando para o Egito. Outros, sabe o que fazem, amado? Se entregam aos oásis. As bênçãos de Deus. É interessante que, às vezes, você lê a história, eles acampavam na beira de um rio, que tinha sombra. Era um oásis aquilo, no deserto, era um oásis. E, de repente, quando está todo mundo lá, a nuvem de glória se levantava. Porque eles tinham, amado, de dia, uma nuvem de glória que os acompanhava, fazendo sombra para eles no deserto. E de noite, quando eles precisavam caminhar à noite, eles tinham uma coluna de nuvem, que fala coluna de fogo, né? Não era exatamente um fogo, mas era avermelhada e que clareava tudo, né? A gente de vez em quando vê isso, né? E sabe, amados, eles tinham tudo isso, mas aí a nuvem, quando eles acampavam, ela baixava sobre a tenda da congregação e ficava ali. Sobre a tenda da congregação, aquela nuvem. E eles ficavam no sol, debaixo das árvores, né? E às vezes eles estavam neste oásis. Sabe, eu estava lendo a história, eles na beira do rio, certamente tinha árvore, acampados ali. Aí a nuvem se levanta. Quando a nuvem se levanta, e quando a nuvem começa a se mover, eles têm que começar a levantar acabamento, desarmar barraco. Não precisa nem o líder falar. Já sabia que tinha todo mundo. Mas tinha gente, amado, que ficava ali. Não, eu não vou não, estou cansado, não quero mais guerrear, minha família, estou com criança pequena, levar, vamos ficar aqui mesmo, aqui está bom, está gostoso, fica deitado. Sabe, amado, muitos não acompanham a nuvem, não entendem a jornada, que ela é de Deus. Deus está conosco, mas é uma jornada no deserto. E alguns ficam, amados. Quantas pessoas que recebem uma bênção, recebem um casamento, e abandonam, diminuem, perdem o prazer na obra de Deus. Alguns que têm um filho, ao invés de se dedicar mais, não, agora o filho é o Deus. Ou pelo menos está no mesmo nível que Deus.
Alguns ganham uma bela casa. A pessoa não quer nem sair mais da casa, porque afinal de contas tem piscina, ninguém merece, nesse calorzão. Graças a Deus tem um ar-condicionado aqui. Não é boca inteira, mas também não é meia, um pouquinho mais de meia. E sabe, fica em casa. Outros, amados, conseguem um bom emprego. Estou tão cansado para ir na igreja, esse negócio de convenção de fé. Eu assim em casa, afinal de contas. Amados, alguns conseguem uma casa de campo, uma chácara. Amado, tenho até medo de falar essa palavra. Crente, quando consegue chácara, meu Deus, é o oásis preferido por crente das metrópoles. Sabe? Abandona, amado. Uma casa na praia, o sonho da minha vida. No começo, aleluia, glória a Deus, vou levar os irmãos. Pastor, está aqui a chave, para quando você quiser. O cara entafuia, não sei que palavra é essa, meu pai usava, minha mãe. Entafuia lá dentro. Enfia lá dentro daquela casa. Vira o oásis eterno. Não, Deus está comigo, Deus está comigo. Amados, a nuvem está se movendo, então nós temos que tomar muito cuidado. Sabe, queridos, agora outros, preste atenção, outros continuam caminhando, só por obediência, porque não querem voltar a ser escravo. Imagina, eu era um alcoólatra, eu era viciado em droga, eu era metido em prostituição. Meu Deus, era uma barraqueira, eu falava cada palavrão, que os outros tinham medo de ficar perto de mim. Hoje eu tenho paz, eu não quero voltar a ser daquele jeito. Mas, amado, só está por obediência, sabe? Ai, meu Deus, levantar de novo. Tem que ir, né? A luz levantou, vamos embora, né? Moisés falou, vamos embora, né? Né, Deus? Ei, meu Deus, sinta essa cruz que eu carrego um tanto pesada. Sabe, amado? Mas é a vida de muitos cristãos. Ai, meu Deus, trabalhei o dia inteiro, agora tenho que fazer célula. Ai, Jesus amado. Ai, não dá. Essas pessoas ingratas, essa turma ingrata. O que você é? Miserável, com essa murmuração toda. Então, sabe, amado, a pessoa, quando ela está só por obediência, só com medo de voltar à escravidão, amados, elas caminham como a maioria desse povo, mas sem contentamento, desanimado, murmurando o tempo todo, reclamando de tudo, amados, se levantando contra a liderança, tudo não presta, está errado. Amados, não estou dizendo que nós somos donos da verdade, nós erramos. Mas pelo amor de Deus, venha falar conosco. Pelo menos para a gente tentar justificar ou no mínimo pedir perdão para você. Mas não saia se metendo em fofoca. Isso é do diabo, do inferno. Mas foi meu líder que falou, inspirado pelo inferno. Cuidado, amados, sabe, em Números 12, queridos, a partir do versículo 1 tem uma história interessante. Miriam, irmã de Moisés, aquela que dançou tocando tamborim, adoradora, tremenda, ela e Arão, o sacerdote, aquele que falava por Moisés. Amado, de repente, Moisés comete um erro. Moisés casa com uma mulher cuxita. Sabe o que é uma mulher cuxita? Era uma mulher muito diferente, era uma mulher africana, segundo estudos. Era uma mulher africana, então era uma mulher fora da direção de Deus, fora do arraial. Eu não sei se era Zípora, se era outra, víbora, sei lá. Mas era uma mulher cuxita que ele casou. E aí, Moisés começa a dar umas ordens. Aí Miriam chega para Arão e fala, mano, Moisés está folgando para cima da gente agora. Será que ele pensa que Deus fala só com ele? Deus não fala só com a gente. Olha a mulher que ele casou, ele não é perfeito. E Arão fala, é isso mesmo. Amado, sabe o que acontece?
Na mesma hora, Miriam fica leprosa. A palavra de Deus diz que ela cai leprosa. Começou a derreter a pele dela. Ah, se isso fosse acontecer hoje. Meu Deus. Muita igreja já tinha derretido. Tinha que pegar com o rodo. Com o pano de chão e torcendo um baldinho. Amados, sabe o que aconteceu? Arão imediatamente, misericórdia, Senhor, misericórdia. Arão correu para Moisés, Moisés, ora, nossa irmã está morrendo, ela está com lepra, está terrível. Ai, Moisés, quero criticado, quero o cara que não estava com nada, de repente chega. Deus já tinha dado uma dura em Miriam e em Arão, né? Quem são vocês para falar contra o líder que eu escolhi? Quem são vocês? Amado, aí vai, Moisés, me ajuda, ora, aí lá vai Moisés, Senhor, tem misericórdia, minha irmã, não permita que ela morra, eu amo muito, ela é boca aberta mesmo, ela é linguaruda, mas por favor, Senhor, tenha misericórdia, use de misericórdia, e Deus, amado, Deus fala, tá bom, eu vou curar ela, mas todo o povo vai parar por 7 dias, o arraial não vai andar, enquanto ela não for completamente purificada, pois você lê, né? Esse capítulo de número 12, ali de Números, né? Você vai entender. Amado, quando tem essas pessoas, linguaruda, que só fica defamando a igreja que alimenta ela, ao invés de resolver os problemas, com uma liderança aberta, pronto para ouvir crítica, sem te criticar, fica fofocando, falando com... Amados, a igreja para, ela fica ali, perde tempo, não avança. Então, queridos, vamos parar de perder tempo. Sabe, amado, nós precisamos, veja, na realidade, você precisa batalhar pela sua fé. Amados, presta atenção, lute pela sua fé. Lute, use as armas que Deus tem te dado. Se você está murmurando, amado, se você está desanimado, se você descobre que você é uma pessoa que o seu senso crítico tem te atrapalhado, é bom a gente ser crítico para não ensinarem heresias para a gente e não nos enganarem. Amado, mas se você percebe que você está sendo muito crítico, querido, sabe, sem prazer, sem fé, sua fé está fraca, amado. Sabe, busque ajuda. Use as armas de Deus. Procure líder. Não aquele líder que vai concordar com você. Não, aquele líder que vai te ajudar, vai te abraçar e vai falar, não, você errou, mas eu te amo. É pela graça que nós servimos a Deus. E hoje você pode receber tudo pela graça. É só você crer que milagres acontecerão. Batalhe pela sua fé. Querido, precisamos identificar o que nos limita, o que tem limitado a nossa fé, para que nós possamos romper, amados, e ter uma fé que muda primeiramente a nossa vida. Se a sua fé não mudou a sua vida, amados, se a sua fé não muda a sua história, se a sua fé não muda a sua volta, tem alguma coisa errada. Nós precisamos romper todos os limites que tentam nos impedir. Amado, nós nos rendemos muito às circunstâncias. Entregamos muito aos nossos sentimentos, às nossas vontades. Sabe, querido, entenda, amados, batalhar pela fé é nós sair desse mundinho que nós vivemos muitas vezes, amado. Sabe, é muito interessante, né? A luta mais difícil que nós temos é conosco mesmo, é com o nosso egoísmo, é com as nossas vontades. Essa é a maior luta, é na nossa mente, sabe, amados? É na nossa alma, é a maior luta. Não é o diabo só estimula, só potencializa, mas a maior luta é conosco mesmo. E isso nos limita a nossa fé. Eu sempre nos reencontro, eu gosto de contar a história que eu vi uma vez, eu li acerca de uma pesquisa
que eles fizeram com um peixe não muito pequeno, um peixe de médio porte, né? E criaram esse peixe num aquário, e um aquário não era pequeno, era um aquário grande, mas aí o aquário era grande, e aí puseram um vidro, um aquário grande, né? Puseram o vidro, e ali aquele peixe ficou naquele aquário, muito tempo, até a fase bem adulta. Aí pegaram esse peixe e colocaram no oceano. Esse peixe ficava andando em círculo, nadando em círculo, nadando em círculo. Sabe o que acontece? Ele se torna uma presa fácil. Vem um predador. Amados, muitas vezes nós temos um mundinho que nos cerca. Outra coisa, amados, um passarinho que nasce e é criado numa gaiola. Uma vez eu fui soltar um passarinho. Aí você leva esse passarinho para a mata, para a floresta. Foi a vida toda lá, agora já está na fase bem adulta. Solta ele. Amados, ele não vai saber nem voar. Você vai colar, ele vai para o chão. Daqui a pouco vê um bicho, um monte de bicho, já percebe, abocanha ele. Uma vez eu fui soltar um, deu um desespero. Ele ficava pulando no chão. Eu falei, oh meu Deus, passarinho está parecendo sapo. E tem muita gente esquisita por aí. Ao invés de ser águia, está aí pulando, que nem um bichinho insignificante, de galho em galho, porque nunca dá certo. Presa fácil. Sabe, amado, nós precisamos romper os nossos limites, sabe? Cercas emocionais. Eu estava pensando, como nós somos peritos em colocar cercas emocionais nas pessoas. Sabe o que é cerca emocional? É aquilo que te limita. Sabe aquela família que sempre fala por você, você nunca vai ser nada. Você nunca vai ser nada, você é burra. Já viu? As pessoas são especialistas, mas não sai, fala para a criança desde pequenininha. Olha, você sair lá fora, o bicho vai te pegar. Não saia lá. Aí a criança, você percebe criança que olha assim, bicho, 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 bicho. Olha à noite, ó. À noite você for lá fora, o bicho vai te pegar. Amados, nós como há essa especialidade nas pessoas de colocar medo. Meu Deus, quando a gente era criança, a gente tinha medo do homem do saco. Bicho papão. Mula sem cabeça. Tem gente que tem medo de tudo. Sabe quem que é isso, amado? Cerca emocional. Já viu essas histórias, né? Cerca emocional, né? O Jonas contou que na época dos escravos, né? Eles... o leite, acho que era valioso, eu não sei se era o leite ou se era a manga, era o leite era muito valioso, e havia muitas mangueiras nas fazendas, muita manga, né? E os escravos se alimentavam basicamente de manga, né? Era comendo manga o tempo todo, e aí eles iam tirar leite, queriam tomar o leite, aí soltaram no meio dos escravos, leite com manga mata. Até hoje a pessoa acredita nisso. Até hoje os velhos acreditam. E tem gente aqui no meio que acredita. Sabe o que é isso, amado? As pessoas, elas não bebiam leite. É uma cerca emocional. Queridos, qual a cerca emocional que colocaram à sua volta? Deus está te colocando num oceano. Pare de rodar em círculo. Rompa pela fé em nome do Senhor Jesus. Há uma conquista em Cristo Jesus. Vamos viver pela fé e vamos deixar de criar essas cercas emocionais. Vamos gerar fé, ousadia, coragem, uma geração medrosa. Amados, o que a imprensa faz? Não que essa Covid não é uma coisa terrível do inferno, mas é uma cerca emocional. Queridos, nós vamos nos cuidar, tomar cuidado, seguir as orientações, sim, porque existe, é real. Mas o medo, queridos, que tentam jogar nas pessoas, é uma coisa horrível.
Pessoas, amados, dentro de casa às vezes pega. E quando pega já estão assustadas, porque já estão trancadas. Nosso pastor Ari Skates, a esposa, a pastora Helena, pessoas bem idosas lá, que é a cobertura geral dos nossos pastores. Então, os dois estão lá sendo tratados com tranquilidade. Sabe, dizendo, calma, calma. Sabe, vamos fazer o que... Aí o Humberto até... que é o genro dele, que mora com ele, até postou, falou, gente, sabe, vamos fazer a nossa parte. Se acaso nós pegarmos Covid, vamos continuar crendo em Deus, sendo tratado. Não entre nessa cerca emocional que estão fazendo aí, esse pavor, amado. Isso é terrível, mata mais do que a doença. Então, é só um alerta, porque eu tenho que acabar a mensagem. Eu peço 10 minutos para orar por vocês. Sabe, a experiência desse povo no deserto é a nossa vida, amados. Não viva como se você estivesse na terra prometida. Não pense que você vai viver a vida toda num oásis. Deus, a nuvem se move, tudo vai passar. Ouvi ontem um testemunho lindo do China. Olha, eu passei muita necessidade, ele falou aqui na palavra de fé. Eu passei muita necessidade, muita luta, mas ele permaneceu firme. Ele falou, agora, do final do ano para cá, eu estou vivendo um tempo de abundância na minha vida. Queridos, Paulo disse, eu sempre sei ter abundância, como eu sei padecer necessidade. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Mas tem gente que pensa que o oásis é para sempre. Não faça as coisas certas, porque você vai viver sem oásis a vida toda. E aí ninguém aguenta. Faça o que o Lu está indicando, que o número de oásis vão aumentar na sua vida. Amado, nesse texto que nós lemos, Deus, Ele dá uma promessa, a promessa de um lugar maravilhoso. Ele fala, eu estou tirando vocês daqui. Está lá, nós lemos no versículo 8 de Êxodo 3. Olha, eu vou tirar vocês dessa terra de escravidão e vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Amados, interessante. Ele fala o quê nessa terra? Essa terra, amados, ela era tão boa, mas é interessante que o Egito estava ali do lado e não era tão bom assim. E era um grande conquistador na época, a história diz. Mas ele nunca tentou invadir aquela terra que era vizinha. Era só atravessar o Mar Vermelho ou dar a volta, que eles estão lá, onde é Israel hoje. Mas eles não fizeram. Sabe por quê? Porque lá essa terra que era deles, tinha inimigos poderosíssimos. Quem está com a Bíblia aberta aí? Põe o versículo 8 aqui, de Êxodo 3. Olha, Deus avisou que tinha inimigo. Olha, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. Isso aí eram os inimigos poderosíssimos que nem ameaçavam ir lá e que no dia que foram espiar, falaram, lá tem guerreiros terríveis. Agora, na nossa língua dá para fazer um trocadilho. Deus é misericordioso, né? O que tem em comum esse povo? O que tem esse povo? Os eus. O grande inimigo do povo de Deus são os eus. Se eu não aprender a lutar com os meus sentimentos e romper com as limitações, amados, esse inimigo vai continuar aí. Ele se multiplica, são 6 eus. Talvez nas outras línguas não tenha, mas Deus é misericordioso com o povo de língua portuguesa. Amorreu, Jebuseu, Cananeu e um monte de eu. É eu, queridos. O seu inimigo não é o seu irmão, o seu patrão, os seus líderes. É você mesmo. Aprenda a lutar. Sabe, queridos, por causa desses inimigos, o povo morreu no deserto. O povo caminhou
40 anos. Sabe até aconteceu o quê? Até aquela geração de adultos que cresceram num aquário como escravos, que tinham um coração que eles não conseguiam romper, morrerem, e nascer outra geração, que não foram escravos, que não tinham esta cerca emocional do Egito, que nem conheceram, ou nem se lembravam, porque eram muito crianças, nem se lembravam do Egito. Amados, somente 2 de toda essa galera, essa multidão, entraram na terra prometida. Queridos, quanto tempo você vai dar volta no deserto? Quanto tempo você vai demorar para se livrar dessas barreiras emocionais, dessas cercas, dessas prisões emocionais? Quanto tempo? Será que só a próxima geração vai poder tomar posse da terra prometida? Queridos, é tempo. Eu quero encerrar, o grupo já pode subir. É tempo de você vencer os seus limites emocionais e físicos. Vença! Eu já vi pessoas em cadeira de roda fazendo maravilhas, sendo usado grandemente por Deus. Por isso, nós precisamos entender e tomar posse. Decida se apaixonar por Deus. Decida, porque só um apaixonado por Deus sabe o que é viver pela fé. Amados, por isso Deus te libertou. É para isso que Deus te libertou. Você está passando um deserto, sim, mas há em você um espírito de fé. Está ali em 2 Coríntios 4:13. O mesmo espírito de fé nós temos dentro de nós. E ele diz, por isso, como está escrito, temos o mesmo espírito de fé. Paulo diz, crie. Por isso eu falei. Ele diz, nós cremos. Por isso nós falamos. Eu creio no poder de Deus. Há um espírito de fé dentro de você. Agora o tamanho que vai ser esse espírito que Deus colocou aí, depende do alimento que você está dando. Depende das suas atitudes. Se você rompe ou se você foge dos seus medos. É tempo de enfrentar e de romper. Amado, incendeia, jogue combustível, jogue lenha, jogue o amor de Deus no seu interior. Encha-se de fé, encha-se de paixão. Decida ser uma pessoa apaixonada. Decida viver pela fé. Você foi alcançado, você foi liberto, você foi justificado por Deus. Hebreus 10, eu acho que versículo 38 diz, e o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas aí o escritor aos Hebreus diz, mas nós não somos destes que recuam, mas daqueles que avançam para a salvação da nossa alma. Queridos, se você é justificado por Deus, você tem que aprender a viver pela fé. Esta é a vida neste mundo que Deus tem para mim, que Deus tem para você, amados. Vamos viver pela fé. Vamos viver da fé, porque nós somos justificados. Não tem outra vida. Não tem outra vida. Não é um novo casamento. Não é uma nova casa, não é um novo trabalho, é uma paixão por Deus. Deleita-te no Senhor
Ele vai te conceder tantas coisas, até o que deseja o teu coração. Ele vai curar suas enfermidades, Ele vai te prosperar, Ele vai te usar. Se você for uma pessoa controlada, organizada, mas, querido, o que vai te fazer feliz é a sua vida com Deus, porque você é justificado pelo sangue de Jesus, e o meu justo. Nós somos justos de Deus. O meu justo viverá da fé. Essa é a vida que Deus tem para você. Que a sua fé seja restaurada, que a sua fé seja curada, e que você aprenda a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça dEle. Nesse mundo seremos injustiçados. Busque a justiça dEle, porque Ele te acrescentará tantas coisas que você vai ficar maravilhado com as maravilhas que Deus vai fazer na sua vida. E por decida se apaixonar por esse Deus. Busque se amar, não com orações religiosas, mas desfrutando da presença dEle. Adore-o sempre, de todo o coração. Lute contra sentimentos que tentam te aprisionar, que tentam falar que você não serve, que você não é a pessoa ideal. Oh, Deus é gracioso. Se você precisa de um milagre, Ele faz de graça. Se você precisa de algo, Ele te dá de graça. Você nem precisa ter tanta fé, mas hoje Deus quer que você seja alguém que deseje e decida viver da fé. As demais coisas virão, as demais coisas virão. Deus te dá unção para você romper com qualquer cerca emocional na sua vida, com qualquer obstáculo nas suas emoções. Caiam por terra em nome de Jesus. Seja livre, livre para avançar, livre para operar sinais, prodígios, maravilhas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A glória, o poder, a unção de Deus te capacitando a romper, e Deus usará grandemente em nome de Jesus. Oh, vamos romper em nome de Jesus. Maiores
fechados. Eu sei que Deus, Ele quer que você rompa. Ele fala, Ele mostra. Você não é daqueles que recuam. Faraó creu, liberou, mas logo desistiu e foi atrás daquele povo. Muitas pessoas têm recuado, muitas pessoas têm parado. E nessa manhã, ao encerrar esse culto, eu sei que Deus tem uma direção específica para a sua vida. Talvez você esteja decepcionado com você mesmo, com aquilo que você tem feito que não condiz com uma pessoa que vive pela fé ou da fé. Mas eu quero que você identifique seus problemas emocionais. Há uma cerca, ou há várias cercas. Cada coisa que nós agarramos são cercas. E Deus quer que simplesmente creiamos no nome dEle, porque aqueles que creem verão a glória de Deus. Identifique aí o que tem te limitado. É uma circunstância, mas eu digo, o maior limite é em você, porque as circunstâncias mudam. Se você conseguir romper em fé, você tem sofrido de depressão, você tem sofrido de angústia, você tem passado muito medo, a ponto de você se entregar. Deus está falando, segura no rabo dessa cobra, que seja para a glória de Deus essa situação, e não para a destruição da sua fé e daquilo que Deus quer fazer. Qual é o limite? É a timidez. Eu quero orar por você. Talvez palavras que falaram que você nunca chegaria a lugar nenhum. Talvez pessoas que te acusem todos os dias. Você vai sair daqui decidida a ser uma pessoa que vive da fé. E muitos olharão e verão a glória de Deus na tua vida. Circunstâncias podem até não mudar, mas eu decido mudar. Levante a sua mão. Eu não sou muito disso, mas levante a sua mão. Eu quero orar, porque o poder vem do alto, o poder vem de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, esse povo que aqui está crendo na tua palavra, está crendo na direção que o Senhor tem dado pela tua palavra. E eu agora oro por cada um deles, não no meu nome, não no nome de um homem qualquer, mas eu quero orar, Senhor, no nome daquele que tem nos comissionado, que tem, ó Deus, delegado a nossa função de embaixadores. É no nome de Jesus, como representante de Jesus nessa terra, eu oro por cada vida. Eu declaro agora, rompendo, cada vida rompendo todo limite emocional. Eu declaro o toque sobrenatural de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, nas emoções de cada um. Você agora é revestido do poder do Espírito Santo de Deus. Você é livre de toda cerca humana. Essa cerca, ela é rompida agora, e a sua fé avança, porque toda fé emocional está quebrada, porque a unção de Deus é sobre a tua vida. Receba em nome de Jesus. Rompa agora pela fé, no nome de Jesus, daquele que vive, reina hoje e para sempre, em nome de Jesus. Vamos romper.